Muito boa noite a todos. Hoje é terça-feira, 13 de outubro, são 19 horas e 30 minutos e a FIEG, Federação das Indústrias do Estado de Goiás, dá sequência à FIEG Sabatina Eleições 2020, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da FIEG. Hoje vamos para a 9ª rodada da nossa sabatina, dessa vez recebendo o advogado Cristiano Cunha, candidato à Prefeitura de Goiânia pelo Partido Verde. Na última pesquisa Ibope, aparece com 1% das intenções de voto. O nosso objetivo é abrir espaço para todos os candidatos falarem com o setor produtivo, principalmente o industrial, e falar de seus projetos para este setor tão importante para a geração de empregos, aumento de renda da população e desenvolvimento da cidade, assim como de todos os assuntos de interesse da comunidade. As perguntas foram formuladas pela equipe técnica da FIEG, autoridades do setor produtivo, presidentes de sindicatos, presidentes dos conselhos temáticos da FIEG e representantes de demais instituições. Jornalistas e demais convidados que nos acompanham pelo Zoom podem enviar suas perguntas via chat. Nossas regras são bem simples. Começamos pontualmente às 19h30 e vamos até às 20 horas e 30 minutos. Portanto, vamos conversar com os candidatos durante 1 hora, tempo igual para todos. Não há tema específico ou limite de perguntas ou tempo de resposta. Ou seja, quanto mais objetivo o candidato for, mais perguntas ele vai poder responder, deixando mais claro ao eleitor o seu posicionamento sobre os mais diversos assuntos. Lembrando que estamos respeitando todo o protocolo de segurança, distanciamento social, uso de álcool em gel e uso de máscaras por toda a nossa equipe de apoio. Nós não estamos usando máscaras porque estamos respeitando o distanciamento de 1,5 m e também para facilitar a nossa comunicação com vocês. Agradeço a presença de nossos convidados que nos acompanham pelo Zoom e uma boa noite muito especial a todos que nos acompanham pelo YouTube do Sistema FIEG. Vamos agora para uma breve biografia do candidato e de seu vice. Cristiano de Moraes Cunha é goianiense, advogado, atuante na área trabalhista, tem 43 anos e formado em administração com MBA em gestão empresarial. Foi secretário do Meio Ambiente em Trindade, secretário extraordinário para assuntos ambientais em Goiânia e procurador adjunto em Águas Lindas de Goiás. É presidente estadual do Partido Verde e tem como vice o ator e diretor de teatro Carlos Moreira. Convido agora o presidente do Sindicato das Indústrias do Vestuário, José Divino Arruda, para dar as boas-vindas a todos e dar início à sabatina com o nosso candidato do Partido Verde, Cristiano Cunha. Boa noite, José Divino. Boa noite. Boa noite, candidato Cristiano Cunha. Meu nome é José Divino Arruda, sou presidente do Sindicato das Indústrias do Vestuário de Goiás e diretor financeiro da Federação das Indústrias. Em nome do nosso presidente, Sandro Mabel, e de toda a federação, eu agradeço a sua presença em aceitar o convite para essa sabatina. Então, seja bem-vindo na nossa casa e já gostaria de fazer a primeira pergunta para o senhor. Como presidente do Sindicato das Indústrias do Vestuário, candidato Cristiano, é um segmento que mais emprega hoje no Estado, as indústrias do vestuário, mas também a mais atingida pela crise provocada pela pandemia. São milhares de trabalhadores de micro e pequenas indústrias que tentam desesperadamente retomar suas atividades desesperadamente retomar suas atividades. Como prefeito, o que o senhor propõe para ajudar essas famílias? Bom, primeiramente, boa noite, Zé Divino, boa noite, Sandra, boa noite ao pessoal que está aqui, boa noite ao pessoal que tem nos acompanhado aí em casa, no carro, onde estiver, né? Hoje com a internet é muito fácil. Bom, boa pergunta, realmente uma pergunta, Zé Divino, que realmente bem específica e é atual agora, realmente, por essa pandemia que estamos passando. Bom, o que a gente pensa como prefeito? Como prefeito, primeira coisa é o que eu sempre digo, a gente quer fazer um trabalho a 4 mãos. Então, a gente quer sentar com o empresário, vamos sentar com, o senhor está citando, do vestuário, então vamos sentar com o empresariado do vestuário, juntos, prefeitura, mais o sindicato, associação, ou os empresários, vamos chegar num denominador. O que é o bom para o município, para o empresário?
A gente sempre ouve dizer o quê? Que todo mundo fala. É geração de emprego, redução nos impostos, então sempre as mesmas propostas. Eu já penso diferente. Lógico, por esse princípio, mas a gente tem que sentar. Agora, como a gente vai gerar emprego, como a gente vai dar esse incentivo fiscal? Lógico, a gente tem que analisar a situação da prefeitura, ver como está a situação financeira da prefeitura. É possível a gente dar incentivo fiscal? É possível a gente abrir uma linha de crédito? É possível a gente estar gerando empregos, incentivando? Acho que em parceria com a FIEG, que é uma federação, a gente pode estar capacitando, né, os profissionais do ramo do vestuário, e com isso aí a gente consegue sim aumentar a capacidade produtiva, como a gente vinha conversando, já trabalhei nessa área de produtividade, então eu sei muito bem que é possível sim. Com a capacitação a gente aumenta a produção. Aumentando a produção, acho que o município tem condição de dar um incentivo também, devido às dificuldades, e abrir uma linha de crédito, junto ao governo estadual, federal, uma linha de crédito especial. Então, tem jeito. Goiânia tem jeito. Excelente. É uma classe sofredora, porque são, a maioria, donas de casa, seus familiares, e nós temos um problema muito sério também, que o pessoal depende muito do transporte público, e o senhor sabe muito bem que essa dificuldade de transporte em Goiânia é coisa de décadas, né? Mas espero sim que o senhor tendo sucesso, olhe com carinho para esse segmento nosso. Obrigado, obrigado, Zé Divino. Muito obrigada. E agora eu vou passar a bola para a Sandra, porque fica à Muito vontade, e obrigada. boa sabatina para vocês. Obrigado. Muito obrigada, presidente Zé presidente. Divino, presidente do Sinvest, e está aqui representando a Federação das Indústrias de Goiás, e nesse ato também o presidente Sandro Mabel, que não pôde estar presente, mas que já deixa também as boas-vindas ao senhor e espera que esse momento seja bastante produtivo para todos nós. O senhor falou de capacitação, o senhor respondendo ao senhor Zé Divino, o senhor falou de capacitação como um processo de ajuda, de assistência mesmo para o setor do vestuário. Nós temos aqui no Ítalo Bolonha um centro de capacitação do Senai que justamente oferece essa capacitação. Para uma prefeitura governar com parcerias, está dentro do seu projeto de governo? Sim, isso aí, o Sistema S, é fundamental para as empresas e também para o governo em si, tanto nível estadual, municipal e federal. Só aproveitando o gancho aí do que o presidente falou em relação à mobilidade, gostaria só de fazer um adendo aí nisso aí. A mobilidade, o que a gente pensa a mobilidade com o ramo do vestuário é o quê? A gente quer levar as empresas, as indústrias, próxima às residências. Com isso aí a gente vai facilitar muito a mobilidade. Por quê? Vamos dar como exemplo a região noroeste. A região noroeste é muito forte no vestuário. Então hoje tem gente que mora em Senador Canedo, tem gente que mora em Trindade. Então a gente quer fazer aqui um incentivo. A indústria ali na região noroeste, citando como exemplo a região noroeste, ali ela pode a gente criar empregos. Com isso aí, a gente leva o trabalhador para a região também. Com isso aí, a gente vai diminuir a mobilidade. Porque a pessoa vai poder ir de bicicleta, vai poder ir de moto, de carro, próprio ônibus, transporte público também. Mas ela não vai precisar andar longas distâncias, tendo que pegar 2, 3 ônibus para chegar no seu local de trabalho. Mas isso, por exemplo, hoje o plano diretor não prevê. O senhor planeja alterar o plano diretor para que essas indústrias possam ser instaladas nessas regiões periféricas de Goiânia? Sim, já que o plano diretor, agora ele foi deixado de lado e foi até prudente isso por parte do Legislativo e do Executivo, ele precisa ser revisto. Isso é um exemplo, por isso que todo mundo vinha falando isso, que tinha que deixar mais adiante, porque senão quem entrasse logo ia querer fazer alguma alteração nisso, ficava meio engessado. Então, isso aí a gente consegue, sim, a partir do próximo ano, fazer essa alteração, e já que ele está sendo revisto. Então, o plano diretor, a gente consegue adequar ele a isso que a gente pensa e pretende implantar. O senhor é do Partido Verde, partido extremamente ligado ao meio ambiente. O desenvolvimento sustentável está previsto no seu plano de governo. De que forma que Goiânia pode ser uma capital que tem esse desenvolvimento sustentável? A gente tem que, o Partido Verde pensa nisso. Quando fala em Partido Verde, muitas vezes a pessoa só pensa em árvores. Partido Verde não é só árvores. A
A gente pensa na qualidade de vida. Tanto é que o Partido Verde, surgido em 86, sempre pregou a proteção ao meio ambiente. Hoje estamos vendo aí o resultado. Antes era uma briga entre os ambientalistas, o Partido Verde, e os produtores rurais. Hoje os produtores rurais já viram a necessidade, a importância da preservação. Então a gente sabe muito bem que é preciso preservar. Então, para preservação, o clima afeta, as chuvas. Então, isso aí a gente sabe dessa importância. No caso, por exemplo, as indústrias, hoje, o consumidor, o cidadão, ele não aceita uma indústria que não trabalha a sustentabilidade, que não tenha conceitos de preservação do meio ambiente, da natureza. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que na cidade, às vezes, o cidadão ele não acompanha muito esse processo. A gente vê que, por exemplo, a prefeitura, desculpa, faz o asfalto, aí depois quebra o asfalto para colocar o esgoto, aí depois quebra de novo o asfalto para poder colocar a água, fazer os bueiros. Falta planejamento? Como seria esse planejamento numa eventual gestão do senhor? O que falta, acho que é a interligação da cidade com o Estado, porque a empresa de água aqui, a Saneago, está vinculada ao governo estadual. Então, acho que falta essa interligação do que a Saneago tinha que comunicar ao município. Vamos estar fazendo um rede de esgoto, vamos estar mexendo com o aumento das galerias. Então, tem algum projeto aí, vai estar trocando asfalto, vai estar dando manutenção. Tinha que haver uma comunicação, uma linguagem fácil isso. É o que a gente pretende, uma interligação. Conectividade hoje, internet hoje é muito fácil. Então, a gente quer modernizar a prefeitura. O que a gente pretende é isso, a modernização. Porque essa modernização tem sido muito falada, mas ela não é barata. Seriam necessárias parcerias. Como que é o relacionamento do senhor com o governo federal, o governo estadual e mais, com a iniciativa privada? Isso aí a gente pode aproximar. Eu tenho uma relação pessoal próxima ao governo estadual, tive uma relação também com o prefeito Íris, então, lógico, nunca vou deixar de querer ouvir qualquer opinião do Íris. Então, dá para fazer sim uma parceria, inclusive com as empresas. Tem alguns amigos empresários também que eu já vinha tentando implantar isso, analisando esse estudo da possibilidade de colocar a internet para todos na cidade. Foi implantado uma vez no setor universitário, mas não funcionava para os alunos. Então, em primeiro lugar, a gente tem que ver onde os alunos estão. Realmente, vamos desenvolver um projeto piloto no setor universitário. Então, vamos colocar um projeto piloto dessa internet. Vamos fazer parceria, sim. PPP hoje ajuda muito. Eu já trabalhei também, que não foi citado, nem quero. Lá tem uma transferência de tecnologia. É uma coisa que levantou a empresa. Então, a PPP, ou transferência de tecnologia também, são alguns tipos de negócio que dá para ser feito, é viável e desonera também o governo municipal. A gente está vivendo agora um momento que já é considerado um momento pós-pandemia, mas os impactos econômicos mesmo, eles vão vir na gestão do próximo prefeito. Na visão do senhor, qual vai ser o principal desafio do próximo gestor em Goiânia? Bom, o próximo gestor realmente vai ter muita dificuldade. Uma coisa que temos de analisar é o quê? A questão assistencial, o lado social. Porque hoje eu vejo o número de desabrigados, muito. O pessoal hoje não consegue nem pagar o aluguel. Então, o que a gente pensa, de repente, precisa ver primeiro a situação, o caixa da prefeitura, que hoje todo mundo fala. O caixa está positivo. Com esse tanto de obra que a gente está vendo aí, vamos ver. Só entrando lá para a gente saber se não tem nada, as escusas. Mas, a princípio, realmente parece ter um caixa positivo. Vamos ver se é possível na questão social. É possível ainda dar um complemento aí por alguns meses, um exemplo aí de R$200, R$300 ou R$500 por mês aí. Vamos, lógico, analisar. Não vai ser isso para todos. Vamos analisar a questão social, vamos analisar o desemprego, vamos analisar o pai e a mãe, vamos analisar as crianças. As crianças não podem ficar às ruas. Para isso a gente tem projetos sociais para isso também. A arrecadação hoje de Goiânia, o senhor tem ideia de qual seria a arrecadação hoje, o montante de dinheiro que o senhor teria para poder administrar Goiânia? Bom, a Prefeitura de Goiânia trabalha com orçamento de mais de 6 bilhões. Então, agora a receita com certeza caiu, porque a receita é advinda de IPTU, que hoje a inadimplência está altíssima,
É vinda do ITBI, que não está tendo, transferência de imóveis, porque os negócios estão muito baixos, e o ISS. As portas ficaram todas fechadas dos prestadores de serviço. Então, com certeza, não tem esse número exato, mas com certeza caiu mais de 30%. Provavelmente a reforma tributária, que ela volta ao assunto agora e provavelmente ela pode ser aprovada, e ela prevê justamente a substituição do ISS pelo IVA, que pode causar ainda uma perda de arrecadação. Como administrar Goiânia com poucos recursos? Bom, a questão do IVA, realmente, porque junta os impostos federais, estaduais, municipais, então vai diminuir o quê? A guerra fiscal. A ideia do IVA é essa, acabar com a guerra fiscal que existe, porque os estados, os municípios, ele tem que dar um incentivo para o empresário. Qual outro atrativo que ele tem, que ele teria? Bom, em relação ao IVA, o município teria que dar o quê? Vamos então oferecer um terreno, vamos ter que oferecer um terreno então para a empresa vir para cá, vamos ter que dar algum tipo de incentivo, porque com o IVA, acabando a guerra fiscal, fica realmente mais difícil. Agora, depende também do governo federal desenvolver, falar assim, como é que vamos distribuir, porque o recurso vai acabar vindo com a arrecadação do imposto do IVA, vai estar tendo repasse do governo federal. O governo federal vai ter que olhar então para cada município. Nós temos aqui, acompanhando pelo Zoom, o Luiz Gonzaga, que é o presidente executivo do Sindipão, que todas as sabatinas ele faz a participação, eu registro a participação, e mais uma vez, muito obrigado, senhor Luiz Gonzaga, por estar participando. E ele pergunta ao senhor, sendo prefeito, qual modelo de transporte público é o indicado para o Eixo Anhanguera? O Eixo Anhanguera ali, ele cabe um sistema híbrido, que eu já pensei ali. Seria um sistema híbrido onde o ônibus estaria integrado junto com a bicicleta. Como assim? Teríamos um cicloviário para guardar essas bicicletas, o usuário chega no ônibus ali, deixa a bicicleta, ou a forma mista também. Na frente do ônibus ou na traseira teria um compartimento para colocar a bicicleta para o trabalhador chegar no destino dele, ele pega novamente a bicicleta. E é um caso a pensar também do VLT na Anhanguera, que é um transporte limpo. A gente já pensou, eu tive até estudando o transporte sobre trilhos também, o suspenso, mas em relação ao VLT, o custo dele é muito mais alto em relação ao VLT. O VLT seria muito mais acessível e fácil de ser implantado no Eixo Anhanguera do que o unitrilho aéreo. Mas o senhor faria ciclovias dentro da cidade, para circulação dentro da cidade? Sim, hoje Goiânia não chega a ter nem 100 quilômetros de ciclovia. Então a gente precisa ampliar isso, que é um transporte limpo e alternativo. Hoje todo mundo quer o transporte individual. Natural, porque o goianiense sofre o calor aqui praticamente mais de 6 meses no ano. Inclusive no período de chuva também ainda faz calor. Então, com a bicicleta ajudaria, junto com o transporte público, tendo um transporte público de qualidade. Porque senão a pessoa realmente vai ao transporte individual onde ele está no ar-condicionado. Agora, o transporte público precisa ser melhorado também. Precisa ter um ar-condicionado, um Wi-Fi, um transporte de qualidade, que seja cumprido o contrato. Precisa ser revisto esse contrato e analisado a fundo, que esse contrato eu nunca vi ele publicado. Então é um contrato que está escondido. Em relação ainda a transporte público, o senhor acha que Goiânia comportaria um metrô, por exemplo? O metrô eu acho muito difícil, porque o impacto dele, o goianiense já tem sofrido muito com essas obras. Então o metrô, acho que quando começar a ter uns bairros planejados, o metrô é cabível. Ele cabe na construção, no desenvolvimento da cidade. Eu acho que caberia na interligação das cidades, como, por exemplo, Goiânia, Trindade, onde dá para fazer ele paralelo ao transporte hoje existente. Nós estamos conversando com o Cristiano Cunha, candidato a prefeito de Goiânia, pelo Partido Verde. São 19 horas e 49 minutos e a nossa pergunta agora é em relação à gestão. O senhor foi secretário do Meio Ambiente em Trindade. Como foi essa experiência de gestão? Administrar uma cidade com essa visão de sustentabilidade é um desafio de todas as cidades. Existe alguma experiência de sucesso que o senhor tenha realizado em Trindade e que o senhor pretende trazer aqui para a administração de Goiânia? O que eu posso dizer em relação à Trindade, que eu falo que acho que foi até um sucesso, foi uma parceria que eu fiz com o Ministério Público, onde nas penas alternativas, o Ministério Público mandava prestar serviço ambiental. Então, acho que isso foi muito bom, essa parceria.
Apesar de ser um órgão público, não foi uma PPP, mas foi muito interessante isso. Agora, outras coisas, o aterro sanitário, foi uma coisa boa lá que a gente conseguiu dar andamento que já era existente, mas lá as verbas eram poucas, então a gente não teve muito o que fazer lá não, foi difícil o trabalho lá. E verba pouca deve ser uma realidade também para o próximo gestor. Sim. O senhor falou de lixo, né, de resíduos. O plano de resíduos sólidos de Goiânia já foi elaborado, mas ele ainda não foi implementado. E esse plano, a execução desse plano, ele garante recursos para Goiânia, recursos federais. O senhor implantaria esse plano? Por que acha que até hoje ele não foi implantado? O que falta? Eu acho que falta muito também a compreensão do empresariado. Por exemplo, a política reversa. Isso aí já está no plano de resíduos sólidos há muitos anos. Eu já andei conversando com empresários que vendem um exemplo, vou citar um exemplo, lâmpada. Lâmpada, queimou a lâmpada de sua casa, uma vez eu perguntei ao empresário, era uma mulher inclusive, a senhora recebe essa lâmpada de volta aqui? Ela falou, não. Ela falou, às vezes uma pessoa ou outra traz uma lâmpada aqui para trocar. Eu falei, o que a senhora faz? Ela falou, vou juntando, aí depois eu mando para a indústria. E na política reversa, esse é o objetivo. O empresário, ele recebe, ele é obrigado a receber, tanto o importador quanto o vendedor também, ele é obrigado. Ele recebe aquilo, ele manda para o fabricante. Da mesma forma também, enlatados, etc. Então, a política reversa tem que ser implantada. Reciclagem de óleos também é outra coisa. Os derivados do óleo. Volta também o óleo. Hoje, apesar de tudo, o óleo é recolhido. O que eu vejo funcionar hoje na política reversa é o óleo. O óleo que é trocado do seu carro, e esse é o que eu vejo retornar, porque depois ele volta para a indústria e ele é vendido também, que serve para incineração também. Alguns condomínios também me parece que recolhem óleo de cozinha, em alguns condomínios. Mas é uma prática que eu não sei se ela anda tendo continuidade agora, nesse momento. Mas em relação a essa política e também ao ambiente de negócios em Goiânia, como recuperar, como dar vitalidade para esse ambiente de negócios hoje que está tão desgastado? O que tem que fazer nos negócios hoje, que Goiânia é considerada a capital dos congressos, principalmente médicos de negócio, igual citado, que precisa o quê? De incentivos ao pessoal de evento, que está sofrendo aí há praticamente mais de 6 meses, está passando dificuldade. O segmento de evento está parado desde março, então estamos aí com 7 meses, né, praticamente parado. Então, precisa incentivar o turismo de negócio, o turismo da medicina, que é o congresso. Precisamos incentivar o esporte aqui também. Eu não poderia deixar de falar também, meu vice é da cultura. Então a gente precisa incentivar também a cultura, que a Goiânia eu acho muito pouco utilizado. Temos o exemplo do Teatro Goiânia, que não é utilizado. Conversando com ele, porque o custo dele é muito alto. Hoje, o ator, quando vem fazer aqui um trabalho, ele tem que ir para outros teatros alternativos, não desmerecendo esses outros aí menores. Mas a gente tem um espaço muito bom, muito pouco aproveitado. Precisa ser mais explorado. E Goiânia precisa desenvolver mais a cultura aqui. Não só do teatro, mas hoje temos grandes cinemas aí também que dá para ver que o goianiense gosta do cinema. Então, falta um incentivo à cultura. Nós temos aqui, pela Federação das Indústrias, pelo SESI, o Teatro SESI, que é um espaço também muito maravilhoso e que agora, voltando às atividades culturais, com certeza também será reativado. O senhor planeja, além do Teatro Goiano, fazer parcerias com esses espaços culturais, até para fomentar essas atividades também? Claro, no meu governo a gente pretende fazer parceria para todo lado. A gente quer fazer parceria para todo lado. Queremos fazer parceria com a cultura, queremos fazer parcerias com os empresários, queremos fazer parceria com a educação, com a saúde. Parceria é o que não vai faltar nesse governo. O senhor aparece nas pesquisas de intenções de voto com 1% das intenções de voto. Como o senhor pretende desenvolver a campanha do senhor para alcançar um número maior, chegar mais próximo do seu eleitorado? Bom, como eu digo, nossa campanha é do tostão contra o milhão, porque nossa campanha é modesta. A gente tem usado redes sociais, agora que a gente está começando a fazer um pouco de material, porque a gente ainda tem um conceito da sustentabilidade, então a gente não quer fazer muito papel. É necessário porque o eleitor, aqui ele gosta ainda do contato,
porque eu gosto muito de usar o eletrônico mesmo. Eu falo, amigo, passa seu WhatsApp, vou mandar meu santinho virtual. Mas não adianta, tem o pessoal mais carente, mais humilde, e a própria, não digo só o pessoal mais carente, mais humilde, o pessoal em geral. Ainda tem aquela prática de usar o santinho, usar a colinha, então o pessoal ainda sente falta disso. Eu sinto muitas vezes também, eu tenho evitado andar nas ruas, mas eu sinto ainda que o pessoal também tem essa carência aí daquele contato físico. Agora, reuniões eu tenho participado de pequenas, a gente tem feito grupos de 10, 15, 20, 30 é o máximo que a gente tem chego aí, limitando o número de pessoas. Porque não adianta. O pessoal, mesmo respeitando as regras, está acostumado àquele modelo antigo, onde no modelo antigo lá o pessoal quer te abraçar, mas isso realmente o pessoal está tomando cuidado. Mas querendo ou não, pega na mão. Pega ali sem querer, naquele costume, e o que a gente sempre está com álcool na mão. Então esse não fica sem. O senhor falou da tecnologia, né, e do acesso a essa tecnologia, que muitas pessoas não têm acesso à tecnologia. Isso foi muito sentido agora, principalmente com a pandemia, na área da educação, nas escolas municipais. Muitas escolas não puderam ter aula porque os alunos não tinham acesso e muitas vezes nem mesmo os professores tinham acesso à internet. Como mudar essa realidade? O que a gente quer fazer o quê? A gente quer colocar o sistema híbrido. Sistema híbrido porque o aluno ele vai assistir a aula presencial e o outro período ele vai estar na casa dele. Ele vai precisar ou de um tablet, de um computador, de um smartphone. Para isso, a gente pretende fazer as PPPs. A gente vai fornecer em regime de comodato, através da PPP, e com uma internet também. Vamos analisar ainda se vamos dar internet, se conseguir implantar na cidade um Wi-Fi, ele já terá direito, né? Porque ela vai ser pública. Agora, do contrário, a gente vai fazer algum convênio e fornecer um crédito para aquele celular, para aquele tablet ou para o computador dele, para ele poder assistir a aula dele, o complemento dessa aula, porque esse ano foi muito difícil. Assistir a aula online é muito difícil. Ainda mais as crianças que, para mim, sentem muito mais dificuldade, precisam muito mais da atenção do professor. Diferente de quem já está na adolescência e tudo, que também é difícil. Ainda mais eles que estão no preparatório para o nível superior. Então, a gente precisa dessa parceria. Isso será essencial. O senhor falou também que vai aumentar o acesso a CMEIs. De que forma que isso vai acontecer? A princípio, a gente precisa analisar o que tem, né? A gente vai analisar o que tem e o que a gente consegue ampliar a capacidade dele. Como falei, eu já trabalhei com produtividade, então a gente consegue fazer uma análise, faz um diagnóstico inicial, para através desse diagnóstico a gente conseguir aumentar essa capacidade. Como? Através de profissionais ou a gente precisa de estrutura física? Se for estrutura física, a gente vai tentar uma ampliação. Agora, ali não cabe uma ampliação desse MEI, é necessária a criação de novos, então vamos analisar qual a melhor região para isso. Então a gente pretende, dessa forma, aumentar as capacidades. Desemprego é uma ameaça real nesse momento pós-pandemia. A FIEG entende que a melhor forma de você combater o desemprego é qualificando os trabalhadores, porque você consegue atrair empresas e fomentar novas empresas com a capacitação profissional. De que forma que o senhor pretende oferecer essa qualificação de mão de obra ao trabalhador de forma geral? Bom, uma parceria com a FIEG é interessante e necessária, porque, como foi dito aí, essa qualificação será feito um estudo, as empresas têm que fazer um estudo e analisar onde que ela precisa demitir, onde ela precisa contratar, ela fazer esse equilíbrio. Como, em vez dela estar contratando novos profissionais, ela pode estar qualificando esse pessoal, remanejando ela para outras áreas. Então, dá para a gente aproveitar isso. Com isso, aí, a gente vai diminuir esse desemprego. Não tem como zerar o desemprego. A gente pode tentar ajudar nessa qualificação, mas para isso também depende do interesse e da educação da pessoa. Porque muitas vezes também a pessoa fala assim, não, eu só sei carregar pedra, não quero me preparar para trabalhar com computador. Aí não depende da gente. Depende também da necessidade da pessoa e da intenção dela. Agora, se ela tiver intenção numa parceria com a FIEG, porque eu já trabalhei dentro de indústria, eu sei como funciona. Muitas vezes você prepara, pega um trabalhador ali, da base, do operador mesmo, e você pode qualificá-lo e levar ele para a administração. Em vez de estar contratando alguém para a sua administração, você pode remanejar no quadro dentro da própria empresa. Então, isso é viável. Será essencial essa parceria com a FIEG.
Vivemos hoje a realidade da indústria 4.0, que a gente fala que é a indústria limpa, porque as pessoas têm ideia de que a indústria é aquela que você vai, que você sai todo sujo, cheio de graxa, e hoje em dia não, hoje é uma indústria muito mecanizada, mas que ela exige sim mão de obra, ao contrário do que muita gente pensa, que a indústria, a automação industrial, ela desemprega. Ao contrário, ela tem salários melhores, ela tem trabalhadores mais qualificados. E dentro dessa perspectiva de qualificação, o senhor disse aí que a empresa ela teria que fazer essa separação, né, essa gestão. E muitas vezes o empresário ele não tem essa gestão, ele não tem essa expertise também. A prefeitura pode entrar também, capacitação de fornecedores, capacitação do próprio empresário, porque você vai oferecer um crédito, mas você tem uma contrapartida de você falar assim, não, eu vou te oferecer um acesso a um crédito, mas você tem que se capacitar, uma mão de dupla, porque senão você vai sempre fazer o serviço para ele, né? Sim. O Sebrae é um exemplo disso. Hoje, para conseguir empréstimo no Sebrae, você precisa ter uma capacitação, passar por essa qualificação, apresenta o projeto e depois sim, mediante esse curso que você fez de formação, de capacitação, você consegue provar que você é apto a estar gerindo aquela empresa onde você tem condição de realmente utilizar aquele recurso para desenvolvimento daquilo ali. Então, sim, o Sistema S é imprescindível. O IEL também tem essa gestão, essa consultoria e o IEL atua bastante nesse sentido também, mas ainda não desenvolve parceria com a Prefeitura de Goiânia, desenvolve com outras prefeituras. Como nós falamos que a alta carga tributária, ela vem aniquilando a competitividade das indústrias, que ano a ano vem diminuindo a participação, as indústrias têm diminuído a participação no PIB justamente por isso, porque o produto ele acaba não ganhando competitividade. O senhor pensa em estimular o produto produzido em Goiânia? Claro, a gente quer estimular. O estímulo para isso aí, oferecendo incentivos, é o que faz a empresa desenvolver. Então, a gente pretende trazer empresas de fora também, como, por exemplo, telemarketing. Muitas vezes você liga no telemarketing aí, ele cai lá no Uruguai. Ele cai no Uruguai por quê? Porque tem incentivo para aquela empresa estar lá, aquela empresa de telemarketing. O porquê não a gente trazer ela para Goiás, especificamente aqui em Goiânia? Dá para trazer. Vamos oferecer incentivo e essa empresa virá para cá, com certeza. Se ela consegue sair daqui do Brasil, vai para o Uruguai, por que não ela está aqui? O incentivo é tudo. Esse incentivo fiscal é essencial para o desenvolvimento. Principalmente Goiânia, que ela não tem uma vocação industrial, né? O senhor Luiz Gonzaga continua acompanhando a gente pelo Zoom e ele faz a seguinte pergunta. Falando em meio ambiente, como prefeito, o senhor pretende regulamentar com alvará sanitário o lixão? O lixão? Dar um alvará sanitário para o lixão? Bom, o aterro sanitário ele já tem uma parceria com o IFG. Eu acho que essa parceria, inclusive, vence agora em 2020, precisa ser renovada. E depois disso aí, com os estudos do IFG, junto à prefeitura, eu acho sim possível a emissão desse alvará. Precisa de algumas adequações, isso a gente sabe. Com o plano de resíduo sólido, a gente tem condição de produzir, inclusive, uma indústria ali que a gente consegue produzir energia. A gente consegue produzir também fertilizantes ali dentro do aterro sanitário. A gente consegue também reutilizar muita coisa. Que eu falo, reutilizar é reciclagem. Então, existem as cooperativas que a gente tem que levar mais próximo do aterro. A gente não pode ter a cooperativa ali longe. Pode ter a cooperativa longe de forma a diminuir esse trânsito, esse tráfego entre o aterro sanitário e por exemplo, você vê ali no setor Bela Vista, você vê no Pelo Ludovico, você vê alguns pontos em Goiânia, Cidade Jardim, alguns pontos de cooperativas de catadores. Então, essa cooperativa, sim, faz um trabalho muito bom, ajuda muito ao meio ambiente. Então, esse trabalho vai ser primordial e o que eu quero fazer, incentivar essas cooperativas, porque é a bandeira que a gente levanta. Então, isso é fundamental para o crescimento da cidade e para a gente estar adequando, igual o Luiz Gonzaga falou, o aterro sanitário. Lá tem muita coisa, só está sendo enterrada. Então, a gente precisa tratar isso. A gente precisa produzir energia daquilo ali. Várias empresas, várias não, mas eu sei de empresa alemã, tem japonesa, que tem interesse sim em estar participando com uma concessão, lógico, tem que dar uma concessão e essa empresa investe ali para ela poder explorar aquele gás que está ali. Ali é a geração de energia. Assim como o senhor falou do lixão, existe também a questão da água, né? Existem hoje os produtores de água, que são aqueles produtores que preservam
as águas, garantindo quantidade e qualidade do produto e comercializam aquilo e recebem incentivos para isso. Existe em pequena quantidade na bacia do João Leite. O senhor acredita que isso pode ganhar mais força numa eventual administração do senhor? Sim, eu acho que como isso aí é uma questão, acho mais ampla, já que citou o lixão, vamos falar ali do Caveirinha. O lixão está a 200 metros praticamente do Caveirinha. Dá para fazer, sim, um trabalho desse aí dos produtores de água, é o que está na moda, e os produtores de água, que eles recebem essa remuneração para estar preservando. Agora, tem que começar, acho que podemos começar por Goiânia, como um projeto piloto e estender para as demais cidades aí do Meia Ponte. Isso é possível, sim. Vamos chamar aí os produtores de água, porque dependendo do incentivo que esse produtor tem, com certeza ele faz questão de preservar e vai estar ampliando ainda a sua proteção ali, ele recebendo incentivo. Porque hoje eles não recebem incentivo, o que eles querem é o quê? Desmatar para chegar na água, fácil acesso. Tem que mudar essa cultura, tem que mudar a educação, vamos chamar do ribeirinho lá, que vai estar produzindo essa água, ele vai estar protegendo os mananciais. O senhor já foi secretário do Meio Ambiente em Trindade, mas a experiência de gestão numa cidade, numa capital do porto de Goiânia, eu acho que o senhor ainda não teve. E tomar conta de uma cidade dessa proporção tem vários problemas e problemas muito pontuais e que às vezes a gente não tem acesso. Uma das propostas do senhor é criar uma gestão meio que compartilhada por meio de um aplicativo. Como funcionaria? Hoje o aplicativo, como eu falo, é a tecnologia. Tecnologia a gente tem que usar a nosso favor. A gente quer utilizar o aplicativo onde na palma de sua mão ali, a luz do poste está queimada. Você tira uma foto, é georreferenciado ali, você mandou para a secretaria pertinente ali. Ou o aplicativo mesmo pega aquilo ali, ele faz aquela triagem. Mandou para lá, trabalho da Comurg, ela vai substituir aquela lâmpada, Comurg comparecerá lá para fazer isso. Precisa, tem um lixo que está ali, então vai ser comunicado a Comurg vai lá e faz esse trabalho. Outra coisa que a gente quer fazer com o aplicativo também é marcação de consultas. Vamos marcar consulta. Marcou consulta, está marcado o exame, mas vai funcionar. Vai funcionar, porque já existe a marcação de consultas. Mas a gente quer marcar a consulta, a gente quer marcar o exame, a gente quer marcar o retorno. Então, para isso, esse aplicativo vai funcionar e vai ser essencial. Então, a gente quer transformar a Goiânia em uma cidade tecnológica. É possível. Não estou inventando a roda, não. É possível. É capaz, sim. Nesse aplicativo, então, a consulta hoje, que é gerenciada pelo SUS, também seria feita pelo aplicativo? Aí pelo SUS tem que fazer uma parceria com o governo federal, mas as consultas que forem destinadas ao município serão geridas pelo município. Nada impede de ter essa parceria também. PSFs. Sim. Nada impede de ter uma parceria também com o governo federal para estar junto, disponibilizando vaga no SUS, né? Programas como Saúde da Família, esses programas de saúde, de atenção especial às pessoas próximas às casas delas, vacinação, imunização, tudo isso está previsto também por esse aplicativo? Sim, aí ele vai poder fazer o agendamento, porque muitas vezes o trabalhador, o aposentado, ele não quer sair de casa, ainda mais o pessoal ainda está meio traumatizado com essa pandemia, então natural nesse próximo ano aí, e esse ano ainda, mas vou dizer próximo ano que vai ser da nossa gestão. Então o que a gente pretende o trabalhador ele vai agendar pelo aplicativo uma visita do profissional da saúde. Então ele vai receber na sua residência, no dia e hora marcado. Esse aplicativo serviria também para o empresário, porque hoje o empresário lida com muita burocracia para conseguir um alvará, uma certidão, uma licença. Esse aplicativo também resolveria essa questão? Resolveria, que a gente quer desburocratizar a cidade. Então a gente quer facilitar o acesso, inclusive criação de novas empresas. Então para isso precisa desburocratizar. Entre os seus projetos, o que o senhor faria diferente na saúde hoje? Porque o senhor falou do atendimento, mas hoje o atendimento à saúde ele é feito tanto nos CAIS, na parte municipal, né? Nos CAIS quanto nos postos de saúde. Que outro canal o senhor criaria para dar essa assistência para a população? Além dessas já citadas, Sandra, a gente criaria também um mutirão. A gente levaria, um exemplo, uma carreta, um trailer, a gente aproximaria a população. Levaríamos containers e tudo, montaria uma estrutura para estar recebendo a população de determinado bairro.
Então, a gente levaria a saúde até a população, além das já mencionadas. Então, dessa forma, a gente vai ampliar o atendimento à saúde, resolvendo os casos preventivamente também. Prática de esporte, boa alimentação, qualidade nutricional, geralmente são cada vez mais ligadas ao conceito de saúde e de qualidade de vida. Essas práticas seriam acopladas? O senhor contempla essas práticas dentro de uma gestão? Sim, a gente quer também desenvolver esse trabalho social, aproximando, tirando as crianças da rua, colocando elas para desenvolverem atividades esportivas, lúdicas, culturais. Então, a gente quer desenvolver isso. A gente tem interesse. Eu fui do esporte, eu fiz natação muitos anos, fui atleta profissional. Então, eu sei disso, o tanto que o esporte é bom. O esporte, realmente, ele dignifica a pessoa. Então, o esporte é essencial na vida das crianças e também dos adolescentes e dos adultos também, que não podem deixar de lado. Então, além das academias ao ar livre, a gente quer desenvolver escolinhas também, levar esses profissionais aí, as crianças até esses profissionais. Vamos criar centros, sim, para a gente pode aproveitar, inclusive, as escolas públicas existentes, para a gente estar montando uma estrutura ali dentro. Porque hoje também os grupos são pequenos, então dá para a gente fazer. São 20h11, nós estamos conversando com o candidato à Prefeitura de Goiânia pelo Partido Verde, Cristiano Cunha. A área de segurança, o que o senhor pretende? Porque a área de segurança é a competência do Estado, mas é dever de todos. Como o senhor fortaleceria a segurança pública numa eventual administração? Fortaleceria a Guarda Civil Metropolitana, o SMT, e colocar eles realmente trabalhando nas áreas essenciais, que é a proteção ali ao patrimônio público municipal. Porque hoje a gente vê a Guarda Civil desempenhando papel, igual você mencionou, da Polícia Militar. Combate às drogas, apreensões, combate a assaltos. Lógico, ele não pode fazer vista grossa se estiver ocorrendo um assalto ali. Ele está ali para isso. Então, ele tem o dever de proteger. Então, a Guarda Civil, ela merece nosso respeito. Então, a gente pretende aumentar o quadro e preparar e qualificar. O pessoal já é preparado, a gente precisa qualificar mais esse profissional. E a gente precisa de um quadro maior também de guardas civis. E agentes de trânsito também, que precisam também serem revistos, que a gente vê a necessidade deles de fazer um trabalho educativo também. Falando em agentes de trânsito, um grande problema na capital também é a questão de estacionamento, né? A gente vê aqui, principalmente na região da 44, agora que está mais tranquilo, mas em nos momentos de fluxo intenso, que a gente espera que volte o mais rápido possível, o problema de estacionamento é uma constante. Existe algum projeto do senhor para resolver essa questão da 44, para impulsionar o comércio, mas sem que provoque problemas de trânsito, de estacionamento, essas coisas? Bom, o que a gente pretende, que a gente andou pensando é o quê? Ou uma construção de um edifício, estacionamento, né? Ali dentro da região da 44, ou também, de repente, fechar algumas ruas ali onde pessoas chegariam só a pé ou através dos motoristas de aplicativo. Porque dessa forma vai diminuir e muito o trânsito ali. Porque hoje, igual a gente estava falando anteriormente, todo mundo quer o transporte individual. Então a gente tem que incentivar outras modalidades de transporte. Uma delas é os motoristas de aplicativo. Então a gente precisa incentivar essa turma aí que consegue levar, estacionou, desceu o passageiro, o comprador fez suas compras, voltou, pegou o transporte, ele deixou o carro ali nas proximidades, ele consegue voltar. Ou ônibus, que a gente recebe muita gente de fora na 44. Os ônibus sempre ficam ali por perto. Então, esse é o interesse. A gente fechar algumas ruas e colocar em volta esse estacionamento e incentivar essa modalidade de transporte. A indústria da moda, ela não mereceria um projeto especial dentro de uma gestão da Prefeitura de Goiânia, já que a moda em Goiás ela tem ficado cada vez mais forte? Sim, precisa sim, porque Goiânia principalmente, a moda aqui é muito forte. O pessoal vem de fora, do Pará, já vi até de outros países, vem aqui, vizinhos aqui, né, conseguem vir até de ônibus, então eles precisam sim, um espaço a céu aberto, de repente transformar a 44 num grande shopping. Para isso, por isso que eu digo, fecharia algumas ruas para diminuir esse trânsito, onde teria o trânsito de pedestres. O pessoal ia estar caminhando ali e fazendo suas compras, porque ali eles ficam disputando com os carros, que ali, naquelas ruas, ficam os carros estacionados dos dois lados, eles não respeitam aquelas placas, nem de proibido parar, muito menos parar e estacionar.
param dos dois lados, vira o caos aquele trânsito. Por isso que a gente tem que proibir isso e transformar num modelo igual tem nos países de fora aí, onde o pessoal tem umas áreas para estacionar, de repente você pega até um outro transporte, um micro-ônibus, você vai para esse centro de compra, depois pega ele e volta para as proximidades onde você deixou seu veículo. Transporte público, muito se fala, o senhor falou em colocar junto com os ciclovias, mas resolveria o problema? O transporte público, será que aqui em Goiás, aqui em Goiânia, ele sempre vai ser um problema? Não só Goiânia, né? Não só Goiânia, mas é um problema Brasil e a tendência, não é só Brasil também, é mundial. A tendência é só crescer cada vez mais o transporte individual. Por quê? Porque não temos um transporte público de qualidade. Agora, na Europa, nos Estados Unidos até que muito não, que lá o pessoal usa o transporte individual. Mas na Europa, ministros utilizam transporte público. Eles não têm carro oficial para ficar andando, não. Lá eles têm o transporte público, tem um cartão que eles utilizam para pegar o metrô, para pegar o ônibus. Então, tendo um transporte de qualidade, com certeza todo mundo vai deixar seu veículo em casa e vai utilizar. Como falei, precisa ter um ar-condicionado, porque Goiânia é uma cidade muito quente. Então, precisa ter um ar-condicionado, a internet, porque ele vai, pelo menos, desfrutando ali da sua viagem, até ele chegar no seu destino. Além disso, precisa de acessibilidade. Como tornar Goiânia uma cidade mais acessível? É um problema. Eu, por exemplo, moro no setor Bela Vista, eu vejo a dificuldade que é ali. Ali tem diferenças de calçadas que em alguns lugares chega a quase 1 metro de altura. Eu fico observando aquilo, sempre me revoltou. Uma coisa seria padronizar as calçadas. Não padronizar a decoração dela, mas padronizar a altura. Tem que ter um nível só, questão de acessibilidade. Como é que uma pessoa com dificuldade vai passar de vamos chamar, de um prédio, uma construção para outra, descendo uma rua? Cada um é um nível. É um perigo. Então, uma das primeiras coisas seria isso, padronizar as construções das calçadas. O senhor fala muito em parcerias para uma gestão e, ao mesmo tempo, lança uma chapa pura. Não vai ficar mais difícil de fazer essas parcerias num eventual governo, numa eventual administração? Bom, essa chapa pura foi o que a gente teve de opção. Conversamos com todo mundo, mas por ser um partido menor, todo mundo só achava que a gente só serviria para vice, que a gente não teria potencial para ir como cabeça de chapa e outro partido vir na vice. E também não temos estrutura para estar oferecendo para os candidatos. Então, por isso que resolvemos sair. Coloquei na mesa isso para o pessoal da comissão, os pré-candidatos, na época, e falei com eles, e aí, vamos para que lado? E eles todos decidiram, vamos nessa candidatura, vamos sozinhos, vamos mostrar que somos capazes, vamos provar que a gente tem condição, vamos provar. Você como prefeito, Carlos Moreira como vice, nós vereadores, a gente tem condição, vamos mostrar, vamos fazer o diferencial dessa cidade, vamos mostrar para eles, é possível. Agora, quando você ganha uma prefeitura, as parcerias aparecem. Todos os vereadores querem fazer parceria, todo mundo quer participar. Algumas pessoas, a gente com certeza vai querer conversar, que tem noção, com certeza o quadro vai mudar também, lógico, vai mudar a prefeitura, porque o prefeito Íris não é candidato, vai ter mudança no executivo e no legislativo, então Goiânia vai ser renovada. Então a gente pretende isso aí. Com esses novos quadros, é possível sim essa composição. E de que forma que o senhor pretende implantar a política do Partido Verde na administração? Bom, a gente vai implantar analisando, igual sempre converso com nossos vereadores. A gente vai implantar analisando a necessidade de cada cidade, de cada região. Vamos analisar as regiões, porque temos candidatos diversos, espalhados por Goiânia. A gente vai pegar cada um, onde não tiver, vamos conversar com um líder de bairro ali. Então a gente vai estar conversando com cada um, como eu sempre falo. Vamos fazer participativo, trabalhando a 4 mãos. O aeroporto de Goiânia agora é um aeroporto internacional, que é uma notícia muito boa para nós. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa atrair empresas, indústrias para esse aeroporto. De que forma que o senhor pretende atrair essas indústrias? O que oferecer? A gente precisa oferecer incentivos, igual a gente já falou, para elas virem para cá. Então, os incentivos, de onde eles vêm? Ou incentivo fiscal, agora vai pegar incentivo fiscal nessa questão aí do IVA, se passar ou não. Ou a gente tem que oferecer alguma outra coisa. O que seria essa outra coisa aí? A gente teria que estar oferecendo um terreno
Então, a gente teria que estar disponibilizando espaço. A gente tem espaço para isso? Temos algumas áreas que ainda são rurais, tem imóveis aí que estão subutilizados que podemos trazer, sim, as indústrias para poder utilizar mais esse espaço do aeroporto. O senhor falou recentemente, há alguns minutos, que o plano diretor deveria ser alterado, ele tem que ser repensado para poder contemplar, inclusive, a instalação de indústrias em Goiânia. Que outros pontos o senhor acha que é importante incluir no novo plano diretor de Goiânia? Outro ponto que eu acho importante, por exemplo, a gente vê aí região do setor sul, do setor Jaó, que são bairros extremamente residenciais. O setor sul, grande parte dele já virou até comercial, mas acho que tem que ser respeitado e considerado os imóveis que ali estão residenciais, respeitando a vontade daqueles moradores, porque aquela turma está ali. Conheço muito bem os dois bairros, já morei no setor sul, e a minha infância eu passava no setor Jaó, meus padrinhos moravam lá, então eu posso dizer ali, um bairro muito gostoso de morar, bem arejado. Setor sul, principalmente, precisa, acho que, de mais vigilância. Mais vigilância. Aquelas praças estão abandonadas. Aquilo ali, o setor sul, precisa ser, igual tem o projeto de replantio de árvores, precisa de arborização naquelas praças. Estão realmente, a Deus dará, abandonadas, onde tinha só uma mera calçada, já virou ruas alternativas, praticamente ruas vicinais. Então ali precisa ser revisto. Tem que manter e acho que tem arborizar o setor sul, o setor Jaó. Aquelas praças do setor sul, elas foram criadas num projeto Cura, que previa que as praças seriam a continuidade do quintal das casas. Ainda é possível resgatar em Goiânia esse tipo de relação, onde fazer com que as pessoas, que as famílias possam usufruir mais das praças, dos parques? De que forma? Como eu estava falando, ela precisa ser revitalizada e precisa serem reformadas praticamente, porque onde tinham as quadras ali, estão abandonadas. Hoje é muito difícil utilizar aquela quadra para jogar. O pessoal utilizava para andar de skate, patins, bicicleta, etc. E as academias abertas. Por que estão fazendo só nas praças, só em grandes parques, em Goiânia? Por que não fazer também dentro do setor sul? Por que não fazer lá no setor Jaó? Que são bairros extremamente residenciais. Então, acho que precisa voltar realmente essa cultura. Teatros abertos. Né, Carlos? Dá para fazer teatros abertos no setor sul. Então, isso aí a gente pretende também. Tem teatro aberto só no Parque Areião. Agora, dá para fazer no setor sul, naquelas praças ali. Que as praças são muito bonitas, muito aconchegantes aquilo ali. Então, precisa de uma reforma, uma parceria junto aos moradores da região também. E, como volto a falar, precisa muito de segurança ali também. Já deu uma melhorada muito boa ali, mas ainda falta segurança. E outra coisa, falta também, acho que a consciência também do pessoal, que ali não é rua. Ali é uma calçada, mas o pessoal tem utilizado como rua. Então, acho que deve ser respeitado o setor. A gente volta ao problema, inclusive, da acessibilidade. Sim. Outra questão em relação ao centro de Goiânia, que já foi um lugar de encontro de pessoas. Hoje, o centro de Goiânia está abandonado. O senhor tem algum projeto para revitalizar o centro de Goiânia? Sim, a gente tem até exemplos de outras cidades, aí, outras capitais, onde o centro ele foi totalmente reformado, algumas ruas fechadas, como exemplo, podemos citar aqui a Rua do Lazer, foi fechada, quer dizer, aquela rua é fechada, mas foi deixada de lado, porque o pessoal realmente foi saindo do centro, foi indo para outros bairros periféricos, né? Vamos dizer periféricos porque são em volta do centro. Mas o centro tem condição, sim, de voltar a ter eventos, porque a gastronomia voltou a ter alguns lugares mais aconchegantes, alguns lugares bem agradáveis de serem frequentados. Então, acho que falta esse incentivo. Como esse incentivo? Oferecer, mais uma vez, incentivo fiscal e segurança. Porque o centro também, a partir de determinado horário, ali é morto. Ali é até perigoso você andar na rua. Ali é muito perigoso. Então, precisa ser revitalizado. A gente fala período de pandemia, revitalização, concessão de incentivos, tudo isso envolve dinheiro, recurso. Mais uma vez, e geralmente um prefeito ele vai ter que buscar socorro no governo federal. O senhor pretende ter pessoas específicas para isso? Como seria uma parceria com o governo federal? Sim, a gente pretende sim, porque eu sei, já dei inclusive assessoria para alguns municípios que
Recursos não faltam no governo federal, faltam projetos, faltam muitas vezes certidões. Apresenta o projeto, mas não tem a certidão. Então, Goiânia tem condição de ir lá captar aquele recurso. Goiânia tem condição sim, basta apresentar projeto. Para isso a gente vai ter um pessoal específico para isso, onde vai estar orientando, sabe o que está acontecendo em Brasília, porque Brasília é outra realidade comparada a Goiânia. Brasília tem sim recursos e, como disse, esses recursos muitas vezes voltam, ficam disponíveis, mas por falta de documentação, falta de preparo, de qualificação de pessoal, os recursos voltam. Uma questão que pode garantir um pouco mais de recursos seria a discussão de um novo, a entrada em vigor de um novo pacto federativo. O senhor acredita que isso possa acontecer? Pretende encampar uma luta nesse sentido, se for necessário? Só necessário, sim. A gente vai, porque todo mundo tem interesse, o bem comum, qualidade de vida, crescimento da cidade. Goiânia é a capital com mais de 1,5 milhão de pessoas. Se for pegar a grande Goiânia, mais de 2,5 milhões. Então, tem que analisar cada proposta e sentar à mesa para estar discutindo, que é o interesse do bem comum. O senhor acha que conseguiria fazer uma articulação? Porque o senhor seria, no caso, prefeito da capital. Poderia caber ao prefeito da capital fazer essa articulação junto aos prefeitos para fazer essa reivindicação, por exemplo. O senhor se vê nessa situação? Temos muitos prefeitos candidatos aí que a gente tem analisado. Eu não vou, como você diz, me diminuir em relação aos demais. Eu posso me colocar, sim, do mesmo nível para poder estar disputando essa vaga aí na hora de sentar à mesa do governo federal para estar discutindo essas questões municipais. São 8h26, faltam 4 minutinhos para a gente encerrar a nossa sabatina. Cristiano Cunha, candidato à Prefeitura de Goiânia pelo Partido Verde. O senhor tem 2 minutos para suas considerações finais. Bom, primeiramente, Sandra, eu gostaria de agradecer a toda a equipe que está aqui, ao pessoal que me acompanhou até essa hora e peço a vocês, estamos fazendo uma campanha franciscana, não podemos nos comparar aos outros candidatos, né, que têm um grande poder aí, o poder deles é muito maior que o nosso. Então, o que eu peço, analise o perfil de cada um, veja quem tem propostas novas. Agora, muitas propostas não são novas, são propostas que vêm de cada etapa política. São propostas que o pessoal sempre coloca e toda eleição, o pessoal utiliza o mesmo. Agora, cobra desse candidato aí o que ele fez efetivamente para o município. Não adianta vir de fora e querer implantar em Goiânia, não. Eu acho que deve analisar o perfil de cada candidato. Entre nas minhas redes sociais, entra lá, Cristiano Cunha 43, analisa o perfil e quero o seu voto. Analisa e eu mereço essa oportunidade. Muito obrigada, Cristiano Cunha, candidato à Prefeitura de Goiânia pelo Partido Verde. Obrigada também ao vice, Carlos Moreira, que é candidato a vice pelo Partido Verde, que também está presente. Obrigada a você que nos acompanhou nessa entrevista. Amanhã não teremos FIEG Sabatina, mas voltaremos na quinta-feira, 15 de outubro, com o candidato pelo PROS, Samuel Almeida, sempre às 19h30, sempre pelo YouTube da FIEG. Até lá!